gente, nessa sexta aula, falar um pouquinho sobre funções construídas pelo próprio usuário. Tá? O que tem de importante nisso? É que vocês vão conseguir sair um pouco da questão de fazer uma programação top-down, tá? Para criar ferramentas que possam ser usadas em situações genéricas. Tá? Então as funções elas têm uma entrada e uma saída que quando você quer fazer uma coisa repetitiva, por exemplo, tirar a média. Se eu tiver que fazer um algoritmo toda vez que eu for tirar a média de dados, fica complicado, porque eu vou ter que fazer um script cada vez. Então a ideia de fazer uma função é que você coloque uma máscara, né, em tudo que está dentro dessa função e dado uma entrada ele mapeia para uma saída, tá? E ali dentro tem todo o cálculo que eu preciso. Então é uma maneira de você deixar o seu, digamos, o seu algoritmo compactado, tá? Então é disso que a gente vai falar. Hoje então é o tópico 5, que são funções definidas pelo usuário. Vamos falar de passagem de variáveis, argumentos e passagem de valor. Tá? Bem, vamos lá. Uma função no MATLAB ela é muito simples. Não tem nada demais a construção dela. Né? Então, como é que você cria uma função? Você usa a palavra-chave função, tá? Em inglês, né? Function. E ela tem um nome dado por você, e esse nome deve ser aquele que caracteriza, né, realmente a sua função. Por exemplo, se eu for tirar a média, deve chamar média. Se eu for fazer a soma de infinitos números, então soma de infinitos números, né? Então, por exemplo, pode ser soma inf n. Tá? E ele faz um mapeamento entre os argumentos de entrada, mapeando para os argumentos de saída. Tá? A grande vantagem disso é que tudo que eu fizer aqui dentro dessa função, eu não preciso mais repetir. Basta, então, que eu use essa estrutura que está aqui e ele vai fazer tudo que está aqui dentro dela. Tá? Então, eu não vou precisar mais de reescrever o script. Tá? Então eu vou encapsular um script. Eu vou fazer então com que eu tenha uma portabilidade de um script, que eu possa usar quantas vezes eu quiser, tá? Simplesmente utilizando a forma de função. Né? A primeira coisa que a gente tem numa função aqui em cima, na forma de comentário, tá? Tudo que tiver aqui é o que vai estar no help da função. Então quando eu coloco lá help, o nome da função, é o que aparece aqui. Soltei um espaço, tudo que está depois do espaço não entra no help. Tá? Então ela tem, a função ela tem duas palavras-chave, que é a function, e termina com end. Tá? Isso é a função. Então, vou imaginar que eu vou fazer uma função tão simples quanto possível. Tá? Vamos ver aqui, antes de continuar, uma função tão simples quanto possível. Imagine que eu vou fazer aqui uma função, tá? Então eu vou aqui para facilitar new function, tá? E vou fazer uma função bem simples. Eu vou pegar e vou tirar a média, só que eu vou escrever, tá, o algoritmo da média, eu não vou pegar uma função pronta. Então, em inglês tem lá a função min, eu vou fazer a função média. Como entrada, eu vou colocar aqui um nome qualquer, eu vou chamar de vetor. E a saída, tá, se ele tem média, eu vou chamar de média vetor. Ok? Beleza. Então, dado que entrou o vetor, como é que eu tiro a média? Né? A soma de todo mundo dividido pelo tamanho dele? Então, é isso que eu vou fazer. Vamos ver. Existe uma função que me ajuda a somar? Vamos ver. Olha a soma dos elementos do vetor x.
tá? Então vamos ver aqui. Primeiro eu vou fazer a soma. Soma é igual a sum. Sum do vetor. Tá? E média vetor é igual a soma dividido pelo comprimento do vetor. Pronto, tem a minha média. Repare que interessante. A saída está aqui, tá? E a entrada está aqui. Ok? Beleza? Então o que essa função faz? Eu vou salvar essa função. E essa função vai chamar média. Aqui. Então eu vou criar um vetor aqui, tá? Vamos lá. V é igual a rand n 100,1. Ok? E agora eu vou usar a função. Só que aqui chama V. Tá? Vamos ver o que acontece. Média. Tá aí. Calculou a média. Se eu colocar help. Opa, desculpem. Se eu colocar help média, o que vai dar? Ó, não tem. Então, como eu já mostrei lá, e essa aqui é a função tão simples quanto possível, esta, ou melhor, fica melhor, a função média calcula a média de um vetor de tamanho n por 1. Tá? Tendo como entrada a variável vetor e tendo como saída a variável média vetor. Um exemplo de aplicação é, vou pegar esse exemplo que eu fiz aqui. Se eu soltar uma linha, tá lá. Beleza? Então, essa é a primeira liçãozinha. Primeira função que a gente está fazendo. Tá? Nós vamos incrementando. Calma. A segunda coisa que a gente vai ver aqui é como é que eu passo, né, a passagem de variáveis. Como é que eu faço, né, para jogar coisas dentro da função. Tá? A maneira mais simples, tá, é usar como argumento. Tá? Então, como eu mostrei lá, eu posso passar como argumento da função. Tá? Então, o que eu escrever aqui acontece lá dentro, como o exemplo que a gente viu ali, tá? Da média. Aqui estava escrito vetor, mas eu posso entrar com qualquer variável, v. Se eu entrei com v, tudo que está dentro do parênteses v, tá, se transforma automaticamente lá dentro na variável. Tá? Então, se eu quero passar uma variável, basta eu colocá-la como argumento. Tá bom? Tão simples quanto possível. Tá? Então, no caso que eu mostrei, né, eu vou calcular a média da variável x. Tá? E o parâmetro 1 significa que é a dimensão que ela vai usar, se ela vai usar linha ou coluna. Tá? Então, isso. E outra maneira é, eu entro A como argumento e tem como saída o M. Tá? Então, uma variável do meu programa, lá do meu script,
que vai receber a média de A. Então, é uma maneira de eu passar, é como argumento na saída. Tá bom? Pode ter 2, 3, 4, sim, pode ter quantas saídas eu quiser. Correto? Então, isso é uma maneira simples de eu escrever. Tá? Agora é que vem uma coisa muito importante. Como eu garanto que minha função ela não falhe quando eu quiser passar algum argumento para ela? Então, por exemplo, imagine que a minha função ela só tira a média de um vetor. E aí um ser humano vai lá e taca uma matriz. Vai dar erro. Tá? Então, vamos entender um pouquinho como é que isso se dá. Tá? Vamos usar esse mesmo exemplo que a gente fez. O vetor está ali. Né? Só que agora eu vou entrar com um vetor que não é na verdade um vetor. Eu quero entrar com a matriz, que eu falei matriz, né? Então vou entrar com a matriz, que é um rand n de 100,3. E vou tentar usar a minha função média com a matriz. O que ele vai ter como saída? Olha lá. Por quê? Porque a função soma ela está pegando cada uma das minhas colunas e fazendo a média. Só que eu disse o quê? Que eu quero trabalhar com o quê? Com vetores n por 1. Então essa dimensão não é compatível com aquilo que a minha função tem que fazer. Tá? Então como é que eu resolvo isso? Tá? É isso que nós vamos começar a trabalhar agora com o erro. Agora imagine também que eu fiz a seguinte coisa aqui. Ó. Eu fiz isso daqui. Ó. Eu esqueci de entrar com o argumento. Opa, deu vetor. Deu que está indefinido. Imagina, no outro caso, que eu fiz isso daqui. Opa, tem argumentos demais na saída. Então eu posso ter problema de dimensão, eu posso ter problema do número de elementos de entrada e número de elementos de saída. Tá? Aí nós temos duas funções primordiais que são importantes. Tá? Que é verificar a entrada e verificar a saída. Então vamos começar a elaborar aqui a primeira questão, que é a dimensional. Eu peguei o vetor. Eu quero que o vetor seja n por 1. Então vamos fazer um pequeno testezinho. Se. Na verdade, vamos já pegar linha e coluna, que é mais fácil. Linha, coluna, é igual ao size, ao tamanho de vetor. Eu disse que o quê? Que ele tem que ter colunas, n colunas e uma linha. Eu vou fazer o teste mais simples do mundo. Se linha for diferente de 1, tá? Eu vou tentar fazer a seguinte coisa. Vetor igual vetor transposto. Porque ele pode estar na forma na forma linha, né? E eu quero ele na forma coluna, ok? Aí eu faço o teste. Linha, coluna. Tá? Aí eu vou fazer o teste novo. Else if linha for diferente de 1. Tá? Tá vendo? Eu fiz de novo aqui. Então eu já estou testando ele o quê? Transposto.
else, né? Então, se não, se for diferente de linha, aí eu faço isso. Else, aí o que eu faço? Erro, taco aqui a mensagem. A entrada deverá ser um vetor n por 1. Então, se eu entrei, não deu certo, eu transpus, não deu certo, tá? Já vi que não tem jeito, que é uma matriz. Tem jeito de fazer? Já tem. Claro, gente, mas o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês é didático, tá? Então, calma, isso é de propósito, tá bom? Aqui, na verdade, eu troquei, né, gente? Se for diferente de 1, deu erro, né? Só que eu fiz primeiro as funções chaves e esqueci de colocar na ordem. Aqui é o mesmo teste que eu estou fazendo lá em cima, né? Inverti, não deu, é erro. Ctrl A, Ctrl I. Se não deu errado, tá aqui. Então vamos ver o que acontece. O que deu errado aqui? Ah, tá, esqueci de tirar o B. Uai. Ela é 100 por 3. Linha sem linhas. Linha diferente de um mesmo. Tá certo. Então aqui, claro, né? Quero uma coluna. Oh, meu Deus. Às vezes é difícil, viu, gente? Se não fizer ali um size e olhar, ficar olhando, às vezes a Titi se perde mesmo. Então, vamos fazer de novo aqui. Vamos ver o que eu fiz. Ele tá ali. Então ele já passou por tudo aquilo ali.
Vamos ver. Uhum. Entendi, porque é o CIF, né? Ele já passou. Vamos ver se é isso. Uhum. É porque quando eu coloquei é o CIF, se já foi o se não o se. Na verdade, se aquilo não aconteceu, ele já pulou. Então deu certo. Então deu lá. A entrada deverá ser vetor NX. Eu só separei aqui. Tá? Então eu fiz o primeiro teste, o segundo teste else, que é o melhor mesmo. Agora já posso tirar daqui. Então ele deu erro com a mensagem que eu queria. Ó. Eu posso colocar aqui aquele erro DLG? Sim. Tá? Pode colocar, fica legalzinho também. Então eu conserto a questão da minha dimensão. Imagine que agora eu vou entrar com o vetor. Transposto. Eu não criei, não, acho que vetor igual engine 1 por 100. É o contrário do que eu queria, certo? Vamos lá ver. Ué, não dei... Ah, não salvei. Saco. Igual com o contrário que eu queria, mas não era uma matriz, era um vetor. Deu certinho. Tá? Então vê o que acontece. O meu vetor ele tem 100 linhas em uma coluna. Vamos ver como é que ele está agora. A média vai sair um valor só. Ok, certinho. Ah, beleza. Agora imagina aquilo que eu mostrei para vocês, que eu não coloquei nenhum argumento na saída, nenhum argumento na entrada. Tá? Então eu vou fazer a seguinte coisa. Aqui são os cálculos de dimensão e acerto de dimensão. Não é cálculo de dimensão. É verificação de tamanho comprimento. Que é toda essa parte que está aqui, ó. Até aqui. E aqui é o cálculo da média. Certo? Agora o que eu vou fazer é testar a entrada. Eu vou usar aquelas duas funções que eu coloquei lá. nar in, nar out. Né? O que elas fazem? Elas vão me dizer o tamanho da entrada, número de variáveis de entrada e número de variáveis de saída. Tá bom? Então, olha que interessante que eu vou fazer. Se narg in for diferente de erro, a função média necessita de uma entrada. Else, se nar out, que é a saída, for diferente
de 1 também dá erro. Qual que é o erro? A função média necessita de uma saída. Else, tudo que vem embaixo. Tá? Aí. Então isso aqui é uma verificação do número de entradas e saídas. Tá bom? Isso fica bem legal. Vamos ver se eu não cometi nenhuma gafe. Eu vou então fazer isso daqui, igual eu falei. Porra, a função ó, necessita de uma entrada. Tá bom? Tá bom. Vetor. Aí o que eu venho aqui e coloco B. É porque aí eu acrescentei. No caso ali eu fiz o teste para isso daqui. Sem entrada. Então a função necessita de uma saída. Beleza? E aí eu posso brincar com isso. Se é maior que, menor que. Tá? Se ela for maior do que 1, em vez de diferente, for maior do que 1, porque 0 é diferente, né? Então vazio é diferente de 1. Agora se for maior do que 1, tá? Então, aqui, se eu colocar maior do que 1, aí eu vou e coloco 2 entradas. Aí ele fala, opa, a função necessita de uma entrada, de apenas uma entrada. Ou não pode entrar mais que uma entrada, correto? Então aqui eu consegui trabalhar a verificação de erro, tá? E de dimensão de uma função. Ah, mas para que isso, pessoal? Pelo amor de Deus, isso não precisa. E quando vocês vão fazer lá visual, né? Lembra que eu falei? Que ele não pode parar, ele não pode à toa parar. E lembra como eu mostrei para vocês para fazer lá com o erro DLG de Maria, então que ele não pare a execução, não apareça a função de erro aqui? Lembram disso? Com o try. O que eu quero é que vocês adaptem isso à função com try. Tá? Try narging. Tá? Ok? Perceberam? Então aqui eu estou fazendo com se não, só que lá eu quero com try. Tá? É isso que a gente vai agora começar a desenvolver. Porque na hora que a gente tiver tudo isso na mão, a gente já pode ir lá pro totalmente visual. Ok? Então vamos ver o que mais a gente tem. Agora, como é que eu passo o valor? Né? Para dentro ou para fora? O valor. Eu quero que alguma coisa que foi calculado fora seja jogado lá para dentro. Aí complica. Uma maneira, e é uma coisa que a gente vai usar demais quando a gente estiver fazendo ele visual, tá? São as variáveis globais. Tá? E aqui é o help das variáveis globais, tá? Que é a função, né, a palavra-chave global. E é muito simples. Tá? É verdadeiramente muito simples. Vamos ver como é que isso funciona. Imagina que além de eu fazer a média, eu sei que na minha cadeia de funções, que eu vou colocar lá no meu programa visual, eu preciso de tirar a média, mas eu também preciso de colocar a coluna e a linha disponíveis. Mas que não faz sentido quando eu tiro a média, mas faz sentido aqui porque eu vou fazer verificação de erro, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou declarar que essas duas variáveis então eu vou passar o valor de linha e o valor de coluna para fora. Então eu vou colocar global linha, eu gosto de separar mesmo, tá? Global coluna. Então todo o valor delas que tiverem aqui dentro, eu vou ficar disponibilizado do lado de fora. Mas como é que eu faço para ele lá do lado de fora? Ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Global linha, global coluna, tá? E vou dar um rules aqui. Vou até limpar tudo. Melhor, até para vocês verem que eu vou criar coluna, linha, tá lá.
Tá? Criei. Está alocado então que coluna e linha são globais. Tá bom? Agora eu vou criar o meu vetor. Ele deve estar aqui, ó. Vamos ver o rules. Tá lá. E vou pegar a função média que eu fiz. Tá? Olha lá. O que vocês repararam? Que agora eu tenho, ó, valores. Eu passei o valor para a coluna e linha. Tá? Coluna, linha. Que é exatamente a dimensão do vetor. Perceberam? E eu não passei isso. E antes, se vocês observarem aqui, ó, antes de eu fazer a função, o que eu tinha disponível era coluna, linha e vetor, só que com valor 0, sem nenhum valor, alocado 0 para ela, tá? Agora, depois que eu passei pela função, já que tem global aqui dentro, eu passei o valor delas para fora. Coluna e linha agora tem um tamanho, tem uma dimensão, e os valores realmente correspondem ao vetor. Tá? Não é bobagem, porque vocês vão trabalhar com um tipo de programação a partir de agora, né? Não, a partir de daqui um pouquinho, que é o que a gente chama de orientado a evento. Que quando eu aperto um botão, ele faz uma tarefa. E essa tarefa é uma função. E às vezes eu preciso de usar o resultado daquela, né, daquela tarefa. Então, usar essa passagem entre funções é fundamental. Tá? Então, o que ficou agora? Então, nós vamos fazer a nossa lista, né, valendo presença, que eu vou passar para vocês, mas não adiantando. O que ela é? É fazer uma função, tá, usando todo esse conhecimento agora, só que em vez de o see, nargin e nargout, vocês vão usar o try. Tá? E aparecendo o erro delg, não o erro no disp, tá? Então, usando aquele erro dlg. Ok? É isso. Até a próxima. Lembre-se, entreguem o primeiro trabalho, por favor.